Olá, Itavano, bem-vindas à nossa aula sobre a dinâmica climática. Eu coloquei aqui para a abertura da nossa aula uma imagem de uma técnica que é utilizada para a captação de dados que serão utilizados para análise climática. Porém, não são utilizados somente satélites, tá? Existem estações meteorológicas, eles utilizam balões, boias, enfim, existe uma série de outros equipamentos. Inclusive aviões às vezes são utilizados para captar imagens, para poder fornecer dados mais precisos, para que aí sim seja feita toda uma análise e aí tenhamos a previsão do clima. Então, o satélite é um dos instrumentos utilizados. Aqui nós temos uma imagem de satélite, pessoal. E o clima pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano e compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos. Pessoal, no próximo slide eu coloquei uma imagem que é do caderno de atividades. Então eu acho que é interessante de eu estar falando para vocês que sempre, gente, lá no início do caderno de atividades de vocês tem um resuminho e que muitas vezes tem de forma pontual e bem objetiva as principais informações. Então eu achei legal de colocar aqui e gosto de reforçar para que vocês sempre olhem lá também. Tá? Então quase tudo no clima é interconectado por uma dinâmica onde cada variável influencia as demais. E o que seriam essas variáveis, gente? Os elementos climáticos, tá? Como, por exemplo, temperatura, umidade, pressão atmosférica. Então, tudo isso, todos esses elementos climáticos são variáveis, tá? E essas variáveis influenciam na dinâmica do clima. Então, é de muita complexidade ter modelos científicos de previsão de tempo. Por quê? Porque existe uma série de coisas que influenciam. Aqui, em um dos lados, nós temos os fatores climáticos que vocês já viram, como, por exemplo, latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade, correntes de ar e água. Vocês viram, compreenderam um pouquinho mais sobre praticamente todos esses fatores climáticos nas aulas anteriores. Então, se por um acaso você não assistiu a aula anterior, não fez as anotações, não fez as atividades, dificilmente você conseguirá acompanhar essa aula e compreender tudo. Então, sempre, gente, assistam as aulas na sequência, façam as suas anotações. Qualquer dúvida também vocês podem estar perguntando para a professora, mas não deixem de assistir nenhuma aula, tá? Então, na aula passada vocês aprenderam sobre esses fatores climáticos, astronômicos e terrestres, tá? Fatores que influenciam no clima, né? E aí, eles exercem uma influência sobre a umidade relativa do ar, a ocorrência de chuvas, a temperatura, a pressão atmosférica, como a professora falou, a formação de ventos, tá? Então, os fatores climáticos influenciam nos elementos climáticos. Sobre a circulação atmosférica, essa imagem é uma imagem da apostila, se vocês colocarem ali na página 43, vocês poderão acompanhar. Eu coloquei ela pequenininha aqui, mas vocês conseguem visualizar ela maior ali, com mais nitidez na apostila de vocês. Então aqui, através de imagens de satélites, né, a gente consegue perceber ali regiões que têm uma grande concentração de nuvens e outras regiões com pouca quantidade de nuvens. Então, em regiões com muita quantidade de nuvens, como por exemplo a região amazônica, tem grande influência também sobre outras regiões. Depois vocês estarão vendo mais à frente ali. E aí nós temos também regiões com poucas nuvens, como por exemplo o litoral do Nordeste. Zonas de baixa pressão são sujeitas ao tempo mais instável, ou seja, ventos fortes, chuvas mais intensas. E zonas de alta pressão, o contrário, né, gente? Tempo mais calmo, com pouco vento, baixa probabilidade de chuva. Então aqui a gente consegue ver, voltando na imagem anterior, região de baixa pressão, região de alta pressão, tá? Então regiões de baixa pressão, nós temos um tempo mais instável. Regiões de alta pressão, nós temos um tempo mais estável.
movimentação de massas de ar. A movimentação de massas de ar é um exemplo de circulação atmosférica e é provocado pela diferença de pressão. E aí ocorre uma coisa chamada convecção, que a professora já ensinou em aulas anteriores, em outros assuntos, né, que vocês aprenderam. E aí essa temperatura, essa convecção influencia também. Tá? Eu vou mostrar depois para vocês exemplos que não estão na apostila para contextualizar e facilitar essa compreensão sobre como que essas correntes de convecção influenciam no clima. Mas a convecção é basicamente, se dá, né, basicamente pelo ar mais frio, que é mais denso, tá? Então ele tende a descer, e o ar mais quente é menos denso e tende a subir. Então formam-se correntes, que a gente chama de correntes de convecção. Essa é uma movimentação que está diretamente relacionada com a temperatura e com o estudo da convecção. Lembra desse exemplo aqui, pessoal, quando nós estávamos falando sobre convecção lá? Vocês aprenderam em outros conteúdos que estão relacionados, de certa forma, com o que vocês estão vendo aqui. E aí eu trouxe esses exemplos para vocês, para que vocês relembrem e consigam compreender. Então, um exemplo, né, contextualizando, muito comum que vocês observam aí na casa de vocês, é a água, por exemplo, quando vocês colocam para ferver, ou começa a borbulhar. Por que essas bolhas surgem? Justamente por conta dessas correntes de convecção, tá? Então, ali embaixo, mais próximo do fogo, é onde a água esquenta. Como o que é mais quente fica menos denso, acaba subindo, e a água mais fria, que é mais densa, acaba descendo. E daí começa a formar essas correntes e a água começa a se movimentar. Então não é à toa, né? Talvez vocês tenham, a mãe de vocês já tenha pedido para vocês, de repente, colocar o leite para ferver, e daqui a pouco ele tá saindo ali, né? Criando vida. Então essa é a resposta, tá, pessoal? Por isso que a água, o leite, enfim, outros líquidos acabam fervendo e muitas vezes, né, a impressão que dá é que aumentam ali de volume e o leite realmente cai para fora, né, do recipiente. Aqui nós temos um outro exemplo também, uma geladeira, tá? Então dentro da geladeira formam-se correntes de convecção, por isso que é recomendado que você não tenha muitos itens dentro da geladeira para facilitar isso, tá? Então o ar frio ele tende a descer e o ar mais quente tende a subir. Então nós temos ali mais um exemplo. Aqui um outro exemplo, também trabalhado na apostila de vocês em conteúdos anteriores, em outros exercícios, tá? Nós temos ali um aquecedor, então o ar quente vai substituindo ali a região de ar frio, e daí fica uma temperatura mais agradável. Aqui nós temos mais um exemplo, e talvez vocês sempre se perguntem, né, por que durante a noite a gente tem uma sensação de que a água do mar ela tá mais quente, enfim, por que de dia, principalmente em dias muito quentes, às vezes nós temos aquela sensação de que a água tá mais gelada. Então o que acontece? Nós temos correntes de ar quente que saem ali da direção da areia, né, que fica superaquecida em direção ao mar. Em compensação nós temos, né, correntes de ar mais frio que vem da direção da água para a areia, né? E aí à noite ocorre o oposto. Então aqui vocês estão observando as brisas litorâneas, né? Do dia, que é do mar para a areia, né? E à noite, que é da direção da areia para o mar. E aí a gente pode usar, né, essa explicação da convecção para compreender sobre a formação do vento, tá? Então, quando uma massa de ar sobe, cria embaixo uma região de baixa pressão. Essa região de baixa pressão resulta na movimentação do ar em seu entorno, o que chamamos de vento. E as chuvas, gente? De forma mais ampla na atmosfera, o vento também sopra das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão e pode carregar consigo nuvens, com elas a umidade e a chuva. E aí muitas pessoas se perguntam, nossa professora, mas então quer dizer que a chuva que cai aqui pode ser que tenha vindo de outro lugar? Com certeza, tá, pessoal? Existe uma série de coisas, inclusive a ação antrópica, ou seja, a ação do homem, que interfere nesse ciclo normal,
tá? E que aí resulta em grandes períodos de seca, que é o que nós estamos vivendo aqui no nosso estado. E aí eu trouxe essa questão para contextualizar com vocês um pouquinho o que nós estamos vivendo hoje. É lógico que não é só isso, tá, gente? Mas isso aqui tem grande relevância para o que eu estou falando, tá? Então, a relação entre a Amazônia e as chuvas no Brasil. A umidade do ar gerada pela floresta amazônica, rios voadores, né, a gente chama, ocorre em razão da evapotranspiração e da transpiração vegetal, tá, pessoal? Então, os vegetais acabam transpirando, conseguem devolver a água para o ambiente, e o que acontece? Esse ar, né, e a umidade do ar é disseminada para várias outras regiões do país, inclusive centro-oeste, sudeste e sul. Portanto, os regimes de chuva no Brasil dependem muito, eu vejo que eu coloquei até em vermelho e sublinhado ali, né, da floresta amazônica. E aí talvez alguns de vocês pensem, nossa, professora, então quer dizer que conforme o desmatamento aumenta, as chuvas diminuem consideravelmente, tá? E aqui nós temos uma imagem, tá, de 2019, do desmatamento aumentando consideravelmente nesse período, tá? Olha isso, gente. Isso é muito preocupante, tá? Nunca houve tanto desmatamento como está acontecendo agora. E aí muitos falam, né? Ah, professora, mas precisa ter tudo mais. Gente, existe várias formas de você desacelerar isso aqui. Tá? Então, depois a gente vai discutir sobre isso. Eu quero que vocês pensem a respeito, que vocês imaginem como que eu, por exemplo, posso contribuir para que isso aqui diminua. Tá? Então, existem várias formas. A gente vai conversar mais sobre isso, portanto, eu não vou falar sobre isso agora porque vai ser tema de discussão em sala de aula, tá? Aliás, à distância, mais no grupo de vocês. Então, isso aqui é bem preocupante, né, gente? E aí, quais são as consequências do desmatamento? Aumento das temperaturas, secas rigorosas e crises hídricas. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é uma imagem do nosso estado. E aí fica essa última imagem para que vocês reflitam sobre o que acabamos de falar. Nós estamos vivendo a maior crise hídrica em 20 anos. Tá? Então, é muito tempo. E aí tem uma mensagem que talvez vocês não estejam conseguindo enxergar lá, que eu vou ler para vocês. Essa água vai faltar na torneira da sua casa, medida. Então, economize. E aí, junto com essa crise, para ajudar, nós estamos vivendo uma situação nova também, tá? Que é a pandemia do Covid-19. E aí, uma das primeiras recomendações do Ministério da Saúde é: higienize bem as suas mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Pelo menos 20 segundos. E aí, o que essa frase aí traz de reflexão para nós? Tá? A água vai faltar na torneira, economize. Sem água, gente, a gente não consegue desempenhar uma série de atividades que são vitais, né? A gente precisa higienizar o alimento para comer. Nós precisamos tomar essa água, certo? A água é utilizada para agricultura e para uma série de outras coisas. Então é algo que a gente precisa pensar. E aí a gente consegue ver a relação do conteúdo de vocês com algo que está acontecendo agora. Então olha a importância de compreender, de pesquisar mais, que essa aula sirva para inspirar vocês, para que vocês tenham mais curiosidade, pesquisem mais, descubram mais e compartilhem essas informações com as pessoas. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.